Sim, então seria que feriado de agosto começa no Japão em crise de corona e abertura ao turismo. Qual será o resultado? Comenta aí, Harumi-chan, o que, que você acha? Era aquilo que eu tava, né, comentando até, nem sabia que tinha esse É o troço. que tá acontecendo na Europa, né? Claramente, tem aquela. Assim, aqui na Europa a gente chama de pós-corona, né? Porque mesmo que a gente ainda claramente tem os casos, como muitos dos países, assim, já tá, não tem mais aquela restrição das máscaras, somente em, por exemplo, transportes públicos, ao ar livre a gente não precisa mais usar as máscaras, não é obrigatório. Então eles chamam dos tempos pós-coronavírus. Claramente a gente sabe que não, porque a gente ainda tem muitos casos, o Japão está sendo a prova disso também, mas a maioria das pessoas aqui na Europa acreditam que assim, a gente já está em outro estágio. Ah, passou aquela parte do pior, agora é aproveitar a vida, realmente. Então eles estão com essa visão. O que não difere muito do Yasumi, né, que seria o feriado aí no Japão. Acredito eu que entra naquela contradição. Ah, a gente trabalha o ano todo, tem poucos feriados, tem pouco tempo para, assim, distrair. Vamos. Mas também tem o outro lado da moeda que seria aumento do coronavírus, a parte econômica assim totalmente desequilibrada. Então fica, né, naquela contradição. É, O que, que o bigodinho. resumindo tudo isso, eu acho que chegou a hora da humanidade aceitar que já está chegando ao fim, né? Não é? Se os Tiranossauros Rex não estão mais aqui entre nós, não tem uma explicação. Sim, claro, a extinção dos dinossauros foi um dos, assim, É igual fatos você históricos disse. que a gente sabe muito bem, que teve, É né? igual você disse, Haramut, é extinção. Hum, Não está na hora de extinguir a humanidade? Por que não? Por que não? É difícil as pessoas aceitarem, né? Mas não pode. Esse processo não pode estar ocorrendo, Haramut. A Haramut não ouviu a pergunta. Você ouviu, Ok. Haramut? Não, eu conectei. Não, a pergunta não. É pergunta? Não, eu não ouvi. Tem como o bigodinho repetir? Eu tava colocando o fone. Desculpa, é que a minha colega de apartamento entrou aqui, aí ela colocou os negócios pra fazer ali, aí eu tô tendo que colocar o fone. Não, mas é óbvio, né, Haramut? Eu acho que é, a, Hum, vamos falar, a vontade de nós seres humanos é sempre viver a nossa vida, não é? Nós queremos sim. ter um trabalho estável, nós queremos Sim, construir uma família, nós queremos ter filhos, sim, nós queremos sim. viver uma vida, entre aspas, ótima, né? Mas o mundo Sim, já com não certeza. oferece mais isso. O mundo já não oferece mais isso. Isso é ilusão, entendeu? Isso é ilusão. É você viver em ilusão, né? Nós estamos querendo manter um estágio que não existe mais. Um estágio que não existe mais. A gente não tem mais capacidade. Qual empresa no mundo, Harumi-chan, que pode falar assim, nós não vamos falir? Fala pra mim. Qual empresa no mundo? Quem? Facebook, que tá, né? Como fala? Que comprou a Instagram e que tá totalmente perdida e não sabe se vai
metaverse, se vai para o Web 3.0. Qual empresa que é segura no mundo? Google? Google que não sabe. A É a gente não Google. tem como saber. Não, é a Google que quis produzir os veículos elétricos aí que, né, com direção automática, mas é, todo mundo viu que a direção automática já não tem futuro, né? Porque tem gente que comete infrações imprevisíveis pelos computadores, Hum. não é? Às vezes você tá andando na rua assim e de repente você deita na rua assim. Se você deitar na rua na frente de um veículo controlado pelo, como fala, pelo metaverso ou pelo Web 3.0, isso não existe. Não existe essa possibilidade de um ser humano deitar no meio do asfalto. Então o que, que ele faz? Ele passa por cima. Então aí você fala assim, quem passou por cima é o errado, ou quem estava deitado na rua descansando apenas é o errado? Qual que é o errado? Não dá uma briga judicial É, violenta? com cer- com certeza. Porque assim, não tem resposta para Não tem isso. resposta para isso, entendeu? E é para isso que e é para essa humanidade que a gente está caminhando, entendeu? O que era o certo há 10 anos atrás já não tem mais resposta hoje em dia. Não tem mais resposta hoje em dia. E a humanidade caminha para isso. É um futuro sem respostas. Exato. E isso daí o que, que gera? Crise financeira. Vamos supor, né? Igual eu acho que você, seu pai e sua mãe trabalham no Japão, né? Se os dois ficarem desempregados, não seria uma catástrofe ao mesmo tempo? Com certeza. Ainda mais com essa crise mundial, né? O que, assim, a gente vê que, literalmente, a gente está vendo que não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se isso pode acontecer amanhã, ou se pode acontecer daqui a um mês, ou daqui a um ano, né? Então, isso que causa medo também. Porque numa crise dessa, mesmo que você está desempregado, como que você vai fazer para sustentar a sua família, né? E é o que a comunidade brasileira aqui no Japão, né, que são considerados decassegues, né? Eu não sei se Hum, você já ouviu essa palavra decassegues, né? sim, Decassegues traduzindo para o português seria sair fora de casa para conseguir abarganhar um valor em dinheiro, né? hum, Em dinheiro estável, né? Entendeu? hum, sim, E que é a condição, por exemplo, minha, né? Eu sou um decassegue. Se eu estou no Japão, é porque eu sou um decassegue, né? Eu saí do conforto da minha família no Brasil e estou aqui. Vide, por exemplo, a Harumi-chan, todo mundo, né, que tem a família aqui no Japão, né? Então elas são os decassegues, elas saíram da terra amada, idolatrada do Brasil e tiveram que se aventurar aqui no Japão. Então todos nós somos decassegues, né? E esses decassegues, eles têm por, assim, objetivo uma vida melhor, né, Harumi-chan? Dentro sim, com dessa, certeza. então, dentro dessa vida melhor, aconteceu o que? O coronavírus. Eu falei, Sim. né? Eu trabalhava tal, só que agora eu fiquei doente, eu não posso trabalhar, eu tenho sequelas. Quem que vai cuidar de mim, né? E é isso que está acontecendo. Pessoas jovens, idosas,
Ninguém escolhe, quer dizer, o coronavírus não escolhe, né? Você, Harumi-chan, é porque você tem 18 anos e eu não vou, sabe, criar sequelas em você. Não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada. É porque eu sou vacinado 3 vezes, tal. Não tem nada a ver, entendeu? Isso Não. é, É um mistério, né? é, é um mistério que é explicável porque os dinossauros não existem hoje, não é? Quem costuma ler alguns livros assim de capa preta, eles eu não sei se você já leu esse livro de capa preta, né, Harumi-chan? Que tá escrito BIBLIA, né? Eu não vou nem pronunciar essa palavra, né? Mas eles não previram que existia a era dos dinossauros, não é? Você sabe quantos anos tem esse livro preto? Faço nem ideia, mas eu sei que, obviamente, milhares de anos. Milhares não, Harumi-chan. Nós estamos em Porque- 2022, não é? Então ele tem Mas eu 2022 sei que- anos, não é? Esse livro preto não tem 2022 anos? Porque tem como se fosse o Novo Testamento e o Velho Testamento. Não Ué. tem essa. 2022 anos do Novo Testamento e, vamos supor, 500 mil anos o Velho Testamento, coisa que não tem, né? Agora você sabe quantos anos atrás os dinossauros se extinguiram? Não. Simplesmente 200 milhões de anos atrás. Você sabe o que é 500 mil anos para 2 milhões de anos? São incomparáveis tempos. Por isso, né, nesse livro preto aí que você falou, não está mencionado os dinossauros. Porque simplesmente quem escreveu esse errôneo livro preto jamais imaginou que no mundo, no planeta Terra, teria uma era em que répteis gigantescos dominariam o planeta. Jamais eles saberiam isso daí. Jamais. Os apóstolos jamais eles saberiam. Nem em sonho eles não imaginavam. Nem o JC que foi crucificado, jamais ele ia imaginar que ia ter uma era antecessora a eles, né, que dominaria o planeta durante 200 milhões de anos. Jamais eles saberiam isso daí. Então por isso que não existe isso nos livros pretos. Igual você mencionou, velho e novo, né? Eu nem mencionei isso, né? Mas ninguém jamais saberia isso. Por isso não há nenhum mencionamento de répteis gigantes, tiranossauros, né? Que dominaram o mundo em alguma parte. Jamais eles saberiam isso daí. Então é isso daí, tá explicado, né, Harumi-chan? Ou você tem alguma outra versão para essa tese? Para essa tese. Não, são teses. Não é? Não é? Se esse livro aí já está explicando a história da humanidade desde a era de Adão e Eva, então aonde que se encaixam os dinossauros?
Onde que estão os dinossauros? Porque jamais o pobre inútil apóstolo que escreveu esses livros errôneos, ele jamais, na cabeça dele, jamais ele imaginaria que ia existir os dinossauros. Porque eles não tinham como saber. Eles não tinham como saber se existia dinossauro ou não. Então ele excluiu. E ele falou que a espécie da humanidade começou numa era e a humanidade viveu toda uma enciclopédia sem conhecer os dinossauros. Porque, né, eu como um bom catequista, eu já li esse livro preto de cabo a rabo, então não há um A mencionando os dinossauros. Por quê? Porque eles jamais saberiam. Eles jamais saberiam. Eles jamais saberiam que existiu uma era em que répteis dominaram o mundo durante 200 milhões de anos, né? Ah, isso daí não tem nada, vamos esquecer, entendeu? E a igreja universal para todos, tal. É isso daí, né, Harumi?